Olha só, uma reviravolta completa, um áudio do Wassef admitindo que pagou um advogado, que contratou um advogado para o Jair Bolsonaro. Advogado criminalista desde 92, eu estou há alguns anos aí, sou parceiro dele e advogado em off. Estamos, na verdade, com dados do poder nefasto desse país dentro do STF, de um bando sem vergonha, que estão envergonhando o Poder Judiciário e estão transformando uma vítima em réu. A complexidade do caso, eu solicitei e tive autorizado pelo próprio Bolsonaro de eu botar um dos feras respeitados da advocacia criminal brasileira. E ele tem muita força política, muita credibilidade. Os caras pensam 3 vezes antes de sacanear um cara desse pedigree. Pois bem, esse é o áudio do Wassef. O Wassef, isso foi em 2017. Ele estava falando com o interlocutor sobre contratar um advogado para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele estava na justiça por conta das ofensas que ele fez à deputada Maria do Rosário, que ele falou que não ia estuprar ela porque ela não merecia. Lembra disso? Ele estava com medo, na época, o Bolsonaro, de que esse caso, ele fosse condenado nisso e esse caso fosse usado contra ele para caçar a candidatura dele à presidência em 2018, no ano seguinte. Ó. Ele foi candidato e ganhou. Então, o Bolsonaro falou com o Wassef e o Wassef contratou um advogado chamado Bossato. Esse Bossato, ele é um advogado do Paraná e ele também é advogado do Flávio Bolsonaro agora. Aí, o Wassef contratou e veio uma denúncia no Globo de alguns dias de que o Wassef pagou 276 mil reais para esse advogado. Quer dizer, o Wassef está pagando o advogado do Bolsonaro. A denúncia era essa. Se ele estava pagando pro Bolsonaro ou ser outro serviço, a denúncia não falava, mas ao pagamento. E o Wassef negou. O Wassef falou, não há o pagamento. Agora vem o áudio, mostra que realmente ele contratou o advogado para o Bolsonaro. E o pagamento, quem tem as provas, é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está investigando o Wassef. Ele tem uma investigação contra ele. Por quê? O Wassef, além de tudo isso, ele recebeu 9 milhões da JBS. A JBS, aquela empresa cujos donos são Joesley e Wesley Batista. Esses dois já confessaram, fizeram uma delação premiada, eles confessaram pagar propina para cerca de 1.200 políticos de Brasília. E eles não confessaram todas as propinas que pagaram, eles confessaram as que foram pegas e que não tinham o que fazer, para poder fechar uma delação premiada para irem soltos. Eles estão soltos. A delação premiada deles está para ser anulada. A delação premiada deles tem vários pontos que podem ser considerados ilegais e está para ser anulada pelo STF, aí eles voltam para a cadeia. Eles pagaram 9 milhões para o Wassef. Aí você fala, pô, peraí, eles pagam 9 milhões para o Wassef e o Wassef paga despesas do Bolsonaro e também vê a denúncia de que ele pagou médicos do Queiroz. Então, a JBS paga para o advogado do Bolsonaro e ele começa a pagar despesas do Bolsonaro, despesa alta, 276 mil. Claro que o advogado Bossato, ele negou. A reportagem do Intercept, esse áudio veio do Intercept, a reportagem foi falar com ele e falou, não, isso foi sobre um serviço que o Wassef fez para a JBS, ele me subcontratou. A JBS não apenas ganhou vários contratos milionários no governo Bolsonaro, são mais de 45 milhões, só um contratinho com as Forças Armadas. Não esquece disso. O Bolsonaro, ele ligou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ele pediu, logo que ele escolheu Augusto Aras como procurador. Augusto Aras é assim com o Bolsonaro, ele é o cachorrinho do Bolsonaro. Às vezes ele morde, mas ele tá geralmente ali fiel escudeiro do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ligou para Augusto Aras e falou, olha, você vai agendar um encontro entre o Wassef, que é o advogado, vai representando a JBS, com o chefe da Lava Jato na PGR, para falar sobre a delação do Joesley e do Wesley Batista, que está para ser anulada, para tentar convencê-los a não anular essa delação. Aí o Wassef foi lá fazer o encontro, mas antes do encontro o Bolsonaro ligou para o procurador responsável, que era o Adonis Kalou, e falou, ó, você vai receber aí o Wassef. E o procurador ficou assim, caraca, eu aqui um procurador de justiça, de repente o presidente da República me liga para falar de um encontro de um advogado com a JBS. O que tem a JBS a ver com o presidente da República? Ele ficou bem surpreso e inclusive isso vazou, provavelmente por ele e por alguém que estava também nessa reunião. Já temos o ato. Qual foi o ato que levou o Witzel a cair? Foi o fato de que ele fez contratos muito irregulares com a empresa que pagou a advogada, a esposa dele. Qual é o ato do Bolsonaro que configuraria alguma coisa errada para o Bolsonaro e que o Bolsonaro vai ter que explicar lá na frente? É o fato de que o advogado dele recebeu 9 milhões da JBS, ele paga despesas do Bolsonaro e do outro tesoureiro do Bolsonaro, que é o Queiroz, e
o Bolsonaro agendou uma reunião dele com a Procuradoria-Geral da República para tentar salvar o Joesley e o Wesley Batista de voltarem para a cadeia. A reunião deu errado, deu completamente errado. O procurador encontrou com o Ossef, ele falou, você tem procuração? O Ossef falou, não, mas isso eu posso vir aqui depois com a procuração. Aí ele falou, sem procuração, você vai embora. O Ossef não tinha esse documento da JBS, então você não é advogado dele, você é advogado que é informal. Então, olha só que coisa, temos o ato, porque o que o Bolsonaro cometeu, muita gente vai falar, mas é só uma reunião, isso é crime. Isso é, advocacia administrativa. O Bolsonaro usou o poder dele e a hierarquia dele para advogar em nome da JBS, dos irmãos Batistas. E 2, ele cometeu tráfico de influência, ele usou sua influência como presidente da República para colocar uma reunião na pauta de um procurador que tinha mais o que fazer. Que coisa, são 2 crimes aí. Então temos os crimes cometidos pelo Bolsonaro e temos o que a JBS pagou para o advogado do Bolsonaro, que são 9 milhões. Tudo isso acontecendo e o Bolsonaro organizou essa reunião para tentar salvar da prisão justo Wesley e Joesley Batista. 2 pessoas que pagavam propina para tantos políticos e pagavam propinas assim milionárias, eles são 2 bilionários. Só nesse acordo de delação premiada a JBS teve que devolver 10 bilhões de reais, olha só o tamanho. Então, para alguém que pode devolver assim 10 bilhões de reais, que tem tantos bilhões, 9 milhões é nada. E se eles já pagavam propina quando não era para salvar a própria pele de ir para prisão, então para salvar a própria pele 9 milhões não é muita coisa. Se fosse o mesmo juiz do caso Witzel, o Bolsonaro já estava completamente condenado, afastado, acabado. Deu para fechar o caso? A gente tem o montante pago a um advogado que pagava despesas do Bolsonaro e que agenciava advogado para o Bolsonaro, foi ele quem contratou o Busato, e no áudio ele ainda fala, esse advogado, o pessoal da STF não tem medo de dar uma derrota para ele. Peraí, o Ossef está dizendo que o pessoal da STF toma decisões baseadas em quem é o advogado? É isso que ele está falando no áudio? Seria bom que os ministros da Suprema Corte se pronunciassem sobre o áudio do Ossef, porque é bem grave o que ele fala. Aí agora o que falta é o seguinte, as investigações vão andar, porque os procuradores do Rio de Janeiro perceberam pelo lado do Queiroz travou, vamos pelo lado do Ossef, que não tem como eles falarem, tem foro privilegiado aqui e ali, não tem. E a conta-gotas estão vindo vazamentos de todos os lados. Os procuradores estão assim, conta-gotas, cada dia em um veículo de mídia diferente e dessa vez tem para todo mundo, pelo visto. Aí o que acontece, justo quando tava tudo parado, paf, vem mais uma nova bomba e estão pegando o Bolsonaro bem no pulo. Vamos saber uma coisa, o Ossef, ele era também tesoureiro? Será que o Queiroz era tesoureiro só das rachadinhas e o Ossef era de outras coisas? Porque a gente vê que na hierarquia da família, o Ossef está acima do Queiroz. O Bolsonaro vai ter um problemão e aí a gente pode ver, se o juiz for um pouquinho rigoroso, como no caso Witzel ou no caso Lula, que aí no caso Lula não tinha nem provas, o Bolsonaro tem um grande problema. É isso, gostou? Curte, compartilhe, se inscreve no canal, vamos pra cima deles. Falou!